capítulo 4 do Evangelho de João, versículo de número 4. Essa é a época que a rinite chega, a gente fica muito rouco, mais do que o normal, tudo fica difícil de respirar, né? Quando esse tempo chega, até que a gente se acostume, daqui a pouco ele vai embora. Quando a gente pensa que acostumou, que a saúde se adaptou, vem o calor. Entende, Naldo? Obrigada, tá? Eu não acho justo um jantar para casais, é a minha reivindicação. E o solteiro vim para ajudar, como assim, né? Tem uma galera fazendo assim para mim. Ou vim com um amigo, gente. E vai vir para um jantar de casais com um amigo. Tu vai vir com uma amiga, Tadeu? Toca aqui, Tadeu, toca aqui. Parceiro. Não, tô não, pastor. Tá bom. Mas não tinha nenhum casal ali. Só tava a Rebeca e um monte de camelo. Então nós adoramos a Deus. Mas vai ser bom. Se eu puder vir, eu venho para ajudar. Vou fazer um esforço. Hã? O problema é esse, né, irmã Beth? Capítulo 4, versículo 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. É um versículo muito conhecido, né? Conta a história de uma mulher que foi salva por Jesus, e é uma história muito conhecida, mas eu quero ler o versículo 28 também. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, só até aqui, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens. Muito bem. Então é uma história bem conhecida, que fala de uma mulher samaritana, que foi alcançada por Jesus. Já ouvimos muitas mensagens dentro desse capítulo, louvores, já cantamos muitos louvores aqui dentro. É um tema e uma mensagem sempre muito inspiradora, a mulher samaritana, a sua história de salvação. Mas lendo o capítulo 4 de João essa semana, eu louvei muito a Deus pelo versículo de número 28. A Bíblia vai dizer que Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Na verdade, quando Jesus afirma isso, é porque não era tão necessário assim passar por Samaria. Tinha um outro caminho por Sicar que eles poderiam passar. Jesus vinha pregando, ensinando, evangelizando. Mas aí a Bíblia diz que eles chegam na Judéia e outra vez deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Necessariamente, na geografia bíblica, Jesus não teria que passar por Samaria. Quando ele afirma era necessário passar, porque Jesus propositalmente queria ir a Samaria. Não era uma questão geográfica, era uma questão realmente espiritual. Jesus entra em Samaria e a Bíblia diz que ele vai à cidade de Sicar, junto da herdade que Jacó tinha herdado de seu filho José, e ele estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso a hora sexta, uma hora apropriada para as mulheres que eram de vida ditas imoral, irem ao poço buscar água. Isso não está escrito aqui, isso é a cultura bíblica, a história bíblica vai dizer, os comentaristas, que esse horário era o horário que as mulheres de vida dita imoral iam ao poço buscar água, ou seja, as donas de casa, as mulheres bem estruturadas, bem casadas, moralmente mais corretas, não iam esse horário ao poço buscar água. Então Jesus sabia que ele ia encontrar naquela região ali alguém que ele pudesse evangelizar. É só para a gente ter uma compreensão por que Jesus chega exatamente naquele horário, que era o horário de meio-dia, o horário em que isso acontecia. E aí a Bíblia vai nos mostrar que Jesus encontra ali uma mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber para aquela mulher. E aquela mulher se assustou. Aquela mulher se assustou porque um homem e ainda judeu, pedindo ela de beber água, como poderia? Ela diz, sendo tu judeu, me pede água, eu que sou uma mulher samaritana,
Jesus pede água àquela mulher, e ele pede como uma estratégia de evangelismo. Na verdade, ele queria alcançá-la, e ela simplesmente se espanta. E por que ela se espanta? Porque havia um problema social, étnico, entre os judeus e samaritanos. Isso desde lá dos primórdios da história de Israel. Eles tinham um sério problema de relacionamento, principalmente vindo da parte dos judeus. Os judeus não aceitavam socialmente e etnicamente os samaritanos. Então havia essa rixa social, étnica, racial de judeus e samaritanos. E ela se admira de Jesus pedir água a ela, não só por ela ser uma mulher, mas uma mulher samaritana. Então Jesus responde àquela mulher que se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu me pediria e eu te daria água viva. E daí por diante começa um diálogo muito maravilhoso entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus. Um diálogo de fé, um diálogo de revelação, um diálogo que ocorreu na transformação da vida dela, um diálogo profundo. Ela mesma, depois que Jesus revelou a situação de vida dela, ela sente vontade de adorar, porque ela reconhece Jesus como profeta. Ela diz: vejo que tu és profeta. E quando ela reconhece Jesus como profeta, ela pergunta: onde é o lugar, Senhor, de adorar? Onde devemos adorar? Porque naquela época, quando as pessoas se deparavam com um profeta e recebiam uma revelação, as pessoas logo que queriam oferecer algo a Deus, logo que queriam adorar. Então a Bíblia vai dizer que ela quer saber onde é o lugar da verdadeira adoração. E Jesus responde para ela que não é nem em Jerusalém, nem no Monte das Oliveiras, mas o lugar da verdadeira, nem em Jerusalém, nem em Samaria seria o lugar da verdadeira adoração. Onde seria o lugar da verdadeira adoração? Aonde o Pai encontrasse adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E aí começa então um momento de transformação na vida daquela mulher. Ela ouve aquelas palavras de Jesus, ela reconhece que Jesus é o Messias, ela vai dizer: eu sei que tu és o Messias, que se chama o Cristo, e que quando ele vier nos anunciaria tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Então a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam nesse momento e eles ficam espantados de ver Jesus conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Não era comum, como é nos dias de hoje, homens e mulheres conversarem na rua. Não era uma coisa muito comum. Além de tudo, com essa diferença racial e social que tinha entre samaritanos e judeus. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela deixa o cântaro dela, vai à cidade dizer a todos os homens daquela cidade que Jesus, ela tinha encontrado o Messias, ela tinha encontrado o Cristo, ela tinha encontrado um profeta que revelou tudo sobre a sua vida. Aqui a gente começa a falar nessa noite. Quando essa mulher deixa o cântaro, isso tem um significado muito especial. Para a gente, nenhum, mas para aquele tempo e para as mulheres, ter um cântaro era uma coisa muito importante. Na história bíblica, só quem carregava cântaros eram as mulheres. Um cântaro equivalia a 10 litros de líquido. Pesava muito. Graças a Deus eu não nasci naquela época. Mas era uma época que as mulheres é que carregavam um cântaro. Só tem um exemplo na Bíblia de homem carregando o cântaro. É lá em Lucas 22, quando Jesus pede um mobiliário, um espaço para ser usado para a ceia, e aí ele dá como sinal um homem que havia na cidade, ele tinha um cântaro. Eu não sei por que cargas d'água aquele homem tinha um cântaro, porque só quem carregava os cântaros eram as mulheres. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 24, que Rebeca deu de beber aos camelos de Eliezer, que depois passaram a ser dela, aos camelos do senhor de Eliezer, aos camelos de Abraão. Ela foi lá 10 camelos, ela deu água aos camelos. Já pensou Rebeca carregando 10 vezes um cântaro? Mas quem carregava os cântaros naquela época eram as mulheres. Era um objeto importante, tinha o seu certo valor, porque com o cântaro elas buscavam água nos poços para abastecer a casa, cuidar das coisas, fazer a comida. Era algo de muito importante. E a Bíblia vai dizer que deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Quando eu leio esse texto, Deus me fala profundamente ao coração que esse cântaro representa tudo aquilo que é natural na nossa vida e que nós precisamos aprender a abandonar. É a importância do natural. O que é um cântaro? Era algo natural, mas era algo importante.
E nós somos seres completamente ligados àquilo que é natural. Nós somos apegados àquilo que é natural. Nós somos chegados àquilo que é natural. O abandono do cântaro era a certeza de que ela foi tão impactada pela palavra do Senhor Jesus, que ela podia deixar aquilo que era natural. Ela poderia deixar de lado aquilo que era natural. Eu sei que em tempos em que é importante se pregar, e vai alegrar muito o coração de muita gente, sobre necessidades supridas, sobre um Deus que nos prospera, sobre vitória, falar para nós abandonarmos aquilo que tem importância para a gente, tem o seu peso, porque nós somos de uma época e pertencemos a uma geração que quanto mais apegado ao natural nós estivermos, mais apegados somos. Quando preparava, meditava nessa mensagem, o Espírito Santo falava no meu coração: e se o cântaro quebrar? E se alguém derrubar o cântaro? E se alguém roubar o cântaro? O que você vai fazer? E se a gente não tiver mais o controle do natural? E se não tivermos mais acesso ao natural? Que tipo de pessoas nós seremos? Porque nós pertencemos a uma geração que está apegado àquilo que é natural, aquilo que é passageiro, aquilo que dá para se viver sem aquilo ali. Quando ela abandona o cântaro, ela está deixando uma lição muito grande para mim e para você. É possível viver sem aquilo que a gente considera que é importante, imprescindível, urgente e emergente. Porque é assim que vive o ser humano, na esfera do urgente, emergente e do imprescindível. Será que realmente o que você precisa, que é natural, é tão urgente assim? É emergente? É imprescindível? Não pode deixar de existir? Não pode deixar de faltar? Tem que realmente ter na sua vida? E aí nós olhamos para a história dela. Eu sei, eu entendo que era muito importante para essa mulher esse cântaro. Meu Deus, mas o impacto da presença de Jesus na vida dela foi tão grande. Aleluia, e é isso. Aleluia, Jesus na vida da gente, de uma maneira impactante, de uma maneira envolvente, de uma maneira contagiante, faz-nos abandonar tudo aquilo que é natural. Tudo que é natural passa a não ter o seu valor devido, passa a não ter a sua importância, passa a não ser tão urgente assim. Mas somos a geração dos crentes que se importa muito com o natural. Jesus, ele valorizou tudo aquilo que a gente valoriza, porque tudo que a gente valoriza como sobrevivência, foi Deus quem nos deu. Mas Jesus, ele veio com uma mensagem nos mostrando, não é só a libertação da ansiedade e da solicitude pelas coisas da vida, é a priorização das coisas, aquilo que a gente está priorizando. Aleluia, o cântaro tinha um certo valor para ela, até a hora que ela saiu de casa e chegou até aquele poço. Aleluia, é esse olhar que você tem que ter da vida, quando você sai da sua casa e vem para o culto. Quando chega aqui, nada mais tem tamanha importância. É como aquela canção do David Keelan, a essência eras tu. Tudo perde a importância, tudo perde o seu valor, porque Jesus está aqui. Aleluia, e Ele é a paz que você precisa, Ele é a esperança que você precisa, Ele é a graça que você precisa, Ele é a força que você precisa. Aleluia, Ele é o que você precisa. Então para que mais um cântaro? Não precisa. Jesus valorizou tanto as coisas naturais, mas Ele nos ensinou a priorizar. O que priorizar? Ele nos ensinou a lei da prioridade. Aleluia. Capítulo 6 de Mateus, ele vai falar sobre uma série de coisas. Não andeis ansiosos pelo que é de comer, nem de vestir, nem de beber. Aí ele diz assim, olha os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem fiam. E se vestiram melhor do que Salomão na sua glória. É lindo. Talvez receber um lírio, ver um lírio, mas um monte de lírios é lindo. Olhar os lírios dos campos, olhar os pássaros, não valeis mais do que 100 passarinhos. Olha o valor, tinha muito valor, tá? Um passarinho naquela época, até porque o povo usava os pobres para adoração, então tinha muito valor. Hoje pode ser, eu nem ligo para passarinho, nem vejo se tem passarinho na minha frente, mas naquela época
Naquela época, para as pessoas tinham seu valor. Jesus usa coisas que tinham valor naquela época. Coisas que tinham seu devido valor. Era muito importante para as pessoas humildes terem passarinhos, terem pássaros, para oferecer algo a Deus, para negociar, enfim. E ele vai dizer, olha os pássaros. Olha eles, vocês não valem mais do que 100. Ele não está dizendo que é para a gente ignorar as coisas da vida. Ele vai terminar esse capítulo mostrando para nós a prioridade. Mas, aleluia, vírgula, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua palavra, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que importa para a gente no século 21 o reino? O que é o reino para a gente? O que significa o reino para a gente se importar com ele? É por isso que estamos do jeito que estamos. Estamos fracos, estamos débeis, estamos doentes, estamos murmuradores, estamos incrédulos, estamos sem poder, estamos sem tudo. Estamos desprovidos espiritualmente. Basta abrir uma igreja nova, com um pastor com uma nova visão, cheio do Espírito Santo, e um monte de gente corre para lá, sabe por quê? Não, ele não está trazendo uma coisa nova, ele está trazendo algo que qualquer um de nós poderíamos desfrutar espiritualmente. É porque alguém resolveu se importar com o reino de Deus, a sua justiça, e não com as coisas naturais. Quando alguém deixa o cântaro, começa a experimentar o que é o reino. Começa a sentir o que é o reino. Aleluia. Eu estava falando para a irmã Beth, eu estou com muita raiva da minha coluna, porque eu sofri vários dias mal-estar por causa da coluna. Paguei caro em 2 exames, e há 15 dias eu não sinto nada. Eu disse, o que houve? Eu subo escada, desço escada, pego peso, mala pesada, bolsa, e eu estou de olho na minha coluna, não estou sentindo nada. Nada de formigamento, tem alguma coisa errada. Mas agora que eu fiz os exames caros, dá vontade de ir lá na Imagem Solidária e falar, me devolve meu dinheiro, minha coluna está boa. Mas a gente não busca. Na primeira consagração lá em Lucas, eu me lembro que Deus usou o irmão que pregou, e ele disse, eu estava me sentindo mal, ele disse, se você hoje precisa de um médico, o médico está aqui. Eu tomei posse daquilo ali. E eu saí daquela consagração, fui na Tijuca resolver um problema. Eu andava por aquele calçadão da Sans Pena, falando em mistério, baixinho com Jesus, porque eu podia sentir o médico ainda comigo ali. Aleluia! Cada vez que os sintomas vinham, eu disse, não, o irmão disse que tinha um médico ali. O irmão não sabia que eu estava pedindo que o Senhor se revelasse a mim como meu médico. Aleluia! Não foi uma coincidência, não foi uma palavra lançada ao ar. Aleluia, foi o Espírito Santo, aleluia, e eu acredito que o médico fez alguma coisa, eu acredito, porque o remédio acabou, e eu disse, depois eu vou comprar, porque eu não estava sentindo nada. Eu já reduzi de 3 para 2, de 2 para 1, passei a tomar um comprimido, e do 1, tem 15 dias que eu não tomo mais nada. É deixar o cântaro, é ter coragem de abandonar o cântaro. Aquilo que a gente diz assim, isso aqui é importante demais para mim. Isso aqui é tudo para mim. Isso aqui é emergencial. Isso aqui é minha vida. Até que a gente tenha uma experiência com Jesus. Até que Jesus venha sobre a nossa vida. Jesus está lá na casa de Marta e Maria e Lázaro. Lucas capítulo 10. Só o evangelista Lucas que conta essa história. E ele chega lá. Marta vai fazer o que lhe é de praxe. Ir para a cozinha fazer comida. Eram 12 cabeças, certo, né? Homens. Com Jesus 13. Mas se é que Jesus fosse comer, porque Jesus não ligava para a comida. Estava arriscado botar comida no prato e ele nem ligar, de tanto ficar ensinando. Então vamos contar assim, Jesus a metade, 12,5 com Jesus. Você vai estudar sobre Jesus, você vai ver que Jesus não se importava com comida. Nós vamos ver isso mais à frente. Magrinho, muitos jejuns. Fora os visitantes, porque aonde Jesus estava, um monte de gente queria se aglutinar. Aonde ele estava era cheio de paparazzi, fotógrafa, faz selfie. Jesus chegou!
Jesus está aí, ele está no ambiente. Quem dera, né, se isso voltasse, não é verdade? Quem dera, aleluia. Eu vou lá porque Jesus está lá. Eu não posso perder a reunião porque o Senhor estará lá. Aonde Jesus estava? Imagine Marta. Irmã Sandra, a senhora sabe o que é isso? Tem que dar comida para um monte de gente. Fazer caldo para um monte de gente, sopa para um monte de gente. Marta fica estressada e chega em Jesus e diz para Jesus: olha, minha irmã, Jesus, que não vem me ajudar. Jesus fala para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, uma coisa será necessário, é a melhor parte, e Maria escolheu a melhor parte, ao qual ninguém poderá tirá-la. Jesus está dizendo: Marta, não faça comida, não. Jesus está dizendo: vamos priorizar, Marta. Marta, Marta, vamos dar prioridade. Vamos dar prioridade. Maria soube priorizar o que era importante. Olha, Marta, é importante o cântaro, é importante que todo mundo aqui coma, mas se isso está te deixando afadigada e ansiosa, é melhor deixar isso para lá. Não quero nada, e nem Jesus, que nos deixe afadigados ou ansiosos, atribulados. Ai, meu Deus do céu, oh, que agonia, gente agoniada. Jesus não quer isso. Ele quer a gente light. Ele quer a gente leve, mas com poder. Com poder, porque sem poder não dá. Mas Ele quer a gente revestido de graça. Aleluia. Revestidos de graça. Ele se importa tanto que Paulo vai dizer que em Cristo Jesus nós temos todas as nossas necessidades supridas. Mas a gente vive a cultura do emergente. E os discípulos viviam essa cultura. A cultura do apego ao natural. Eles chegam, se espantam em ver Jesus conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana. E logo em seguida eles perguntam a Jesus: já comeu, mestre? O Senhor já se alimentou? Entretanto, seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come, vem comer. Sabe o que Jesus responde para eles? Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheces. Olha o natural dos discípulos. Olha o que é viver na esfera do natural. Então os discípulos diziam uns aos outros. Ninguém teve coragem de perguntar para ele. Eles cochicharam um com o outro: trouxe-lhes porventura alguém de comer? Alguém trouxe comida para ele? Não entendeu! Não caiu a ficha. Jesus teve que trocar em miúdos, porque quem vive ligado com o natural vai ter dificuldade de entender o espiritual, só trocando em miúdos. Você tem que ser um assíduo aluno da escola dominical, porque o que é espiritual é difícil de você entender. Ninguém trouxe comida nenhuma para ele, não. Jesus não estava nem aí para comida. Jesus nunca ligou para ficar com a barriga cheia. Uma vez que ele teve fome, a figueira estava seca. Quando ele sentiu fome e quis comer, a figueira estava seca, irmã Bete. Ele amaldiçoou a figueira. Nunca mais nasce fruto de ti. Agora que eu estou com fome, vou procurar alguma coisa. Ele amaldiçoou a figueira. Jesus não ligava para comer. Aí ele vai responder aos discípulos. Disse-lhe Jesus: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha fome, o meu apetite é cumprir a missão que eu recebi. A minha fome, o que eu tenho vontade, o que me sacia é cumprir o que foi me imposto para cumprir pelo meu Pai. É isso que eu dou importância. E os discípulos precisavam entender isso, colocar na cabeça deles, porque estavam naturais demais. E gente natural demais, Deus pode mandar fogo na igreja. Ele vai achar que está todo mundo em êxtase, menos que é poder. Ele vai achar que está todo mundo passando mal. Nunca vi uma época que a gente precisa tanto de buscar de Deus poder. Nunca vivi uma época, nunca vivemos, aliás, como igreja, que precisamos andar na unção. Precisamos pregar na unção. Larabarachandararaios. Cantar na unção. Tocar na unção. Sentir de maneira fluente o poder do Espírito Santo. Aleluia!
sentir a graça de Deus fluir de uma maneira especial. Deus não precisa de gente para falar bonito aqui, para mostrar que sabe, que decorou texto. Deus não precisa de gente de vozes bonitas. Se tiver, é bom, mas Deus quer muito gente cheio da sua graça. E para estar cheio da graça, você tem que ter uma vida com Deus, uma vida de busca, uma vida de jejum, uma vida de abandonar esse cântaro. Seguir o Senhor. Arabaracanto, orerraios. E se encher da sua graça. Turicantará, suriandararraios. E se encher do seu poder. Deus não se ilude com aparência, irmãos. Deus não olha aparência, Deus olha corações, Deus olha pensamentos, Deus olha mentes, Aline. Deus não se ilude com aparência. Deus é você além dessa sua personalidade. Eu vivi isso quando cheguei lá em Goiás, há 15 dias atrás. E entrou um casal muito bonito. E era um pastor e a esposa dele. Uma mulher muito bem vestida, muito vistosa. E eles entraram, eu estava sentada no púlpito, eu ia pregar. E quando ela entrou, eu olhei para aquela senhora que eu nunca vi na minha vida. Eu vi o espírito de morte na frente dela. E eu perguntei ao Espírito Santo, essa moça vai morrer. O Senhor disse para mim, não, eu vou te dar uma palavra para a vida dela. Aleluia! E quando eu comecei a pregar, eu disse, que momento, meu Deus, que eu vou falar, que eu vou entregar algo que o Senhor tem para a vida dessa moça. Um povo muito elitizado. E o Senhor disse, aguarda, no momento da pregação, deu um troço lá na luz, que eu não sei o que houve. E aí a pastora da igreja, a esposa do pastor falou, fica tranquila, a gente tem gerador. Fiquei mesmo. Deus moveu a igreja. Enquanto Deus movia a igreja, fui lá naquela mulher e Deus disse para ela, tu não descerás ao pó, tu não subirás ao leito, porque hoje eu te curo, hoje eu te dou uma cura, porque eu tenho visto os projetos e os trabalhos de vocês. Simplesmente era um pastor presidente de uma igreja em Planaltina, Ministério de Madureira, e eles estão fazendo um trabalho lindo. Quando acabou o culto, aquela mulher muito discreta chegou perto de mim e disse, eu estou com 4 nódulos na mama direita, estou tratando, sinceramente eu desconheço o meu futuro. Eu falei, até hoje, porque Deus disse que você não vai subir ao leito e nem vai descer à sepultura. Precisamos de graça, graça, graça. Precisamos entrar no rio e nos jogar, abandonar o cântaro, o natural, e entregar-se de verdade para o Senhor. Era importante para Jesus fazer o que o Pai o enviou, para aquilo que o Pai o enviou. Era importante para Jesus isso, cumprir a missão dele. O que acontece quando abandonamos o cântaro? Para a gente terminar, nós valorizamos as pessoas de maneira certa. Versículo de número 29. Ela entra na cidade e vai aos homens. Ela vai aos homens porque eles eram o público dela. As mulheres da cidade não queriam conversa com ela, ainda mais as casadas. Ela não tinha relacionamentos com mulheres. Então ela vai aos homens. Ela vai aos homens da cidade. Quem Jesus queria eram os homens. Era quem Jesus queria. Quando Jesus salva uma família, Ele quer alcançar o homem. É o pai, é o chefe da casa. Como pena uma mulher que às vezes vai para Jesus e o marido não é crente. Quantas a senhora já conheceu? Até que Jesus converta o coração daquele homem. Como sofre. Então Jesus quer o homem, Ele quer o cabeça, Ele quer o chefe da família. Quando Deus tem que cobrar algo de errado numa família, Ele não vai à mulher não, Ele vai ao homem. Foi o homem que Ele colocou lá. Deus vai cobrar o sacerdócio que deu, a liderança que deu para a família. O homem frouxo vai ser cobrado pela sua frouxidão. E o tirano também. O tirano será cobrado pela sua tirania. Deus vai ao homem. E Deus, essa mulher vai ao homem, aos homens da cidade. Mas agora, ela não vai em busca de um homem para realizar os seus sonhos, para suprir as suas carências.
Jesus pergunta para ela: onde está o seu marido? Ela diz: não tenho marido. Jesus dissesse: bem, porque o que tens não é teu. Tiveste 5 e o que tem não é teu. 6 marido, 6 tentativa de uma realização de ser passionalmente feliz. Todas elas frustradas, porque até o que ela estava não era dela. Mas agora, quando ela vai à cidade, que ela abandona o cântaro, ela não olha mais para os homens como objeto das suas realizações emocionais. Agora são vidas humanas que precisam ouvir o que ela ouviu, que precisa sentir o que ela sentiu, que precisa experimentar o que ela experimentou. Ela diz aos homens da cidade: vem ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, este não é o Cristo? Não é ele o Cristo? Porventura não é ele? Ela valoriza os homens. E quando você abandona o cântaro, o que é natural, as pessoas em sua volta passam a ter um outro valor. Você não se aproxima e não vê as pessoas como uma forma de poder te ajudar, nem espiritualmente, nem materialmente, nem de nenhuma forma. Você olha para as pessoas como necessitadas também de ajuda, como você foi ajudado. Você tem um outro olhar para as pessoas, não como um objeto de uso. Você começa a valorizar mais a sua família, você começa a valorizar mais os seus filhos, você começa a valorizar mais a igreja, você começa a valorizar mais a comunhão entre os irmãos. Você olha para a igreja com outro olhar, você olha indivíduos, você olha pessoas, você olha irmãos queridos. Você não olha competidores, você não olha com olhar de inveja, você não olha com olhar de ciúme, você não olha com olhar de desdém. Você olha como pessoas que foram alcançadas por Jesus, como você foi, e que precisam ser abençoadas como você foi abençoado. Aleluia! Segundo, quando você abandona o cântaro, fazemos outras pessoas deixarem os seus cântaros também. Aquilo que passa a ser de muito valor para alguém, passa a não ser tanto. Quantas amigas que eu tive e que eu tenho, que valorizaram tanto, esperaram tanto. Claro, é um sonho, toda mulher solteira quer se casar, só se decidir não querer mesmo, aí cada um na sua. Mas quantas amigas eu tive, o tempo passando, não faziam uma faculdade, lá em Cordovil mesmo, não faziam uma faculdade, não faziam um curso, não tinha nenhuma realização pessoal. Alunas, ex-alunas de seminário, eu estou no seminário, mas será que Deus vai me enviar sozinha? Será que a obra que Deus... não está acontecendo nada na minha vida, porque pegava uma folha em branco. O que você via aqui? O que você está vendo aqui? Uma folha em branco, não é? Não é uma folha em branco? Mas se a gente fizer um pontinho aqui no meio, ela já não vai ser uma folha em branco. Aí você só vai olhar para o pontinho. Se eu perguntar para você, o que você está vendo aqui? Um pontinho preto na folha. Um pontinho preto. Mas você esquece de ver todo esse espaço em branco que existe para você usufruir. A gente sempre olha para um ponto. E esse é o nosso problema. A gente resume toda a nossa vida num ponto. Porque eu ainda não tenho a casa. Porque eu ainda não tenho o carro. Isso é só um pontinho. Fala para quem está do seu lado. Isso é só um pontinho. Aleluia. Porque tem todo um espaço em branco para você usufruir. Tem todo um universo para você explorar. Tem toda uma vida abundante para você viver. Tem toda uma graça para te ser revelada. Tem todo um poder para você estar debaixo dele. Mas a gente fica no pontinho. Você fica só olhando para aquilo ali. Quantas vezes, hoje elas estão lá, estão estudando, ai que bênção, a vida mudou. Quando você abandona o cântaro e faz outras pessoas abandonarem também, você consegue fazer com que outras pessoas deixem o seu natural para buscar Jesus. Quando ela diz aos homens isso, diz o versículo 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia! Vocês acham que eles não estavam fazendo nada, pastor Paulo? Era uma cambada de à toa? Não, estavam. Estavam ali nos seus mercados, nos seus negócios, cuidando da vida. Deixaram, pois, a cidade. Não sei quantos homens, mas provavelmente eram muitos.
deixaram a cidade, deixaram o seu cântaro, deixaram o seu natural, deixaram os seus afazeres, deixaram o que até aquele momento eles diziam é urgente, é emergente, é imprescindível. Deixaram e foram ter com ele. Ah, se nós entendêssemos isso na profundidade que está sendo nos dito. Ah, se nesta noite nós conseguíssemos deixar a cidade, abandonar o cântaro e ter com ele, aleluia, e buscar ele, e sentir ele, e o abraçá-lo, e tocá-lo, e experimentá-lo, nossa vida mudaria. Nossa vida mudaria. Arabarachandaraios, Erialasouri cantarasui, Tui cantarasuri andarahas, Orialasouria. Nós não queremos deixar a cidade, não queremos deixar o nosso orgulho humano bobo, não queremos sair da nossa posição. Nós queremos ficar do jeito que nós estamos. Então fica na cidade, mas fica sem Jesus. Fica na cidade, mas não vai sentir a revelação dele na sua vida. Fica na cidade, fica com cântaro, e a sua vida não vai mudar. E você vai ser esse crente, sempre desse jeito. Entra, sai, vai ficar vivendo de promessas que nunca se cumprem. E Deus é o culpado? Não, nunca será. Todas as promessas de Deus têm o seu sim e o seu amém. E acabou. Está escrito sim e amém para suas promessas. Está tudo de pé. Está tudo de firme. Vai se cumprir. Mas a hora que você deixar a cidade, abandonar o cântaro e ter com ele. Aleluia. Não teve uma coisa que me machucou mais que eu ouvi de Deus. E foi Deus usando o pastor Camilo num culto de oração, no final do ano passado. E o Senhor disse para mim: tenho saudades de ti, quando orava entre as 2:30 e as 3h da manhã. E já não te vejo mais esse horário. Nossa, minha alma, minhas entranhas se moveram. Não foi uma palavra de exortação, Isabela. Não foi uma cobrança árdua. Não foi, eu quero você 2:30 da manhã, entre 2:30 e 3 lá. Não, foi uma saudade. Foi uma falta da amiga naquele horário para conversar. Foi saudade, porque eu conversava sempre com ele nesses horários. E eu passei a ignorar, porque a vida faz isso. E eu lá imaginei que Deus marcava esse horário e gostava dele, Aline. Eu nunca imaginei. Nunca. E depois dessa profecia chega a ser engraçado. Porque eu posso dormir 1 da manhã, mas entre 2:30 e 3h eu acordo. Às vezes eu rio sozinha. Eu digo, como pode, gente? Como pode? Não é exigência, não é cobrança, é amizade. Sabe aquele amigo que você sempre conversava com ele? Sabe aquele companheiro no caminho que você nunca mais viu? Oxe, me canto, reminaraca e assaios. Tu e cantaraios. Tu e carabantuíste, reminara sébia. Sabe aquela forma diferente que você tinha de buscar? Aquele jeito especial. Tu e carabanto, reminuriste, reminaraios. Tu e caiaçaios. Sabe aquela canção que você cantava direto? Sabe aquela canção que era repetitiva? Você cantava e não cansava de se cantar. E você sabia que quanto mais você cantava, mais ele gostava que você cantasse. Era a sua canção com ele. Não é cobrança, é saudade. É falta de você. O Espírito Santo consegue ter essa sensibilidade.
E eu me entristeci, fiquei triste com a minha falta. E eu disse: me ajuda, Deus, a resolver isso. Me ajude. Qual é o cântaro que eu tenho que abandonar? Qual é a cidade que eu tenho que deixar para ir ter com Ele? Aleluia. Orabarachara cantaraios, erialassuri andaraios, para ir ter com Ele, para Ele me tocar, para Ele me sarar, para Ele me renovar, para Ele me restaurar, para eu me sentir salva. Aleluia, 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 aleluia. Para eu me sentir segura, para eu saber que ninguém vai me maltratar, que o mal não vai me alcançar, para eu ter certeza de que Ele é a minha segurança, aleluia, que a minha vida não está vulnerável, que eu estou guardada. Qual é a cidade que eu tenho que deixar? Qual é o cântaro que eu preciso abandonar para ir ter com Ele? Para ir ter com Ele. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós. Diga comigo: eu quebro o cântaro. Diga: eu abandono o cântaro. Diga: eu deixo o cântaro, mas eu não abro mão de estar contigo. Aleluia, 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 aleluia. Por último, o que acontece? Então nós conseguimos estabelecer o reino de Deus. Então o reino de Deus está onde nós estamos. Então o reino de Deus se faz presente. E não é isso que Ele quer? Que oremos assim: venha o teu reino, venha o teu reino. Não é isso que Ele nos ensinou na oração dominical, na oração ensinada aos discípulos? Venha o teu reino, aleluia. E o que Ele quer? Jesus não queria passar por Samaria, Ele queria ficar em Samaria. E é isso que acontece dos versos 39 ao 40, e a gente termina aqui. Diz a Bíblia que muitos dos samaritanos creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com eles. Agora imagine, eles foram ter com Jesus, deixaram a cidade, e quem vai ter com Jesus não quer deixar Ele de jeito nenhum. Fica com a gente, fica aqui com a gente. Rogaram a Jesus: fica aqui na nossa cidade, fica aqui na nossa casa. Diz que rogaram a Jesus, imploraram: fica Jesus aqui. O culto vai acabar, Jesus, fica lá em casa. Fica na minha vida, fica no meu trabalho, fica onde eu estou, fica onde eu vivo diariamente, fica na minha realidade, fica, Senhor, nas minhas atividades diárias, fica. Eles rogaram a Jesus que ficasse, e não era o que Jesus queria, que o reino dele estivesse em Samaria. Ele vai dizer, diz a Bíblia, que ficou ali 2 dias com eles. A Bíblia não diz o que aconteceu durante esses 2 dias, mas aquela cidade toda foi evangelizada, toda. Diz a Bíblia que muitos, não foram todos, mas muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós sabemos e temos ouvido e sabemos, aleluia, que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Era o que eles precisavam, era tudo o que eles precisavam. O capítulo termina mostrando a real necessidade do ser humano. Não é de um cântaro de água, não é das atividades numa cidade, é do Salvador do mundo. É daquele que salva. Fica Jesus com a gente, fica por aqui.
Chega de um Jesus que só quando você precisa, você vem buscá-lo. Que só quando você precisa, você vem à consagração. Que só quando você precisa, você procura as irmãs de oração da igreja. Chega de um Jesus que só quando você precisa dele, você lembra dele. É hora de Jesus ficar com a gente. É hora dele ficar nos nossos cultos. É hora dele ficar na nossa vida. Ficar de tal maneira que a gente não tenha nem vontade de sair desse lugar. E se sairmos, querer sair com ele. Deixa o cântaro. Abandona o cântaro. E vem ter com Jesus. Vem ter com Jesus. Com cântaro na mão, você não é nada. Você não garante nada. Abandonando o cântaro, você tem a certeza de que Jesus mudou a sua vida. Eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei o que você segura tanto aí. Eu não sei qual é o nome do seu cântaro. Eu não sei. Até para Jesus nos curar, a gente precisa abandonar a doença. Tem gente que fica com a doença tão apropriada dela, que para que pede oração para Jesus te curar? Para quê? Você precisa abandonar isso com Jesus. Deixa lá. Abandona. E nós vamos pedir ao Senhor nesta noite que fique conosco. Que fique na nossa vida. Será que Jesus pode te usar essa semana para alguém? Será que na entrada dessa semana Jesus pode usar você para entrar na Samaria de alguém, dizer: vem ver um homem que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que disse para mim tudo o que eu tenho feito? Será que você consegue ir além de um microfone, de um altar, e se aproximar de pessoas e conseguir tocar no coração delas? Será que você consegue? E além do culto, de segurar na mão, mas lá de fora, alguém que esteja lá fora, sedento de Jesus, e você dizer: vem ver um homem que fez tudo por mim. Será que você consegue nesta noite? Só abandonando o cântaro. Qual é o nome do seu cântaro? Qual é o nome dele? O que eu chamo de cântaro, você chama de quê? Eu não sei. Você vai apresentar o Senhor nesta noite. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Ore comigo. Vamos orar juntos. Vamos reconhecer que nós temos nos apropriado demais dos nossos cântaros. Fique à vontade. Se você quiser colocar, você coloque. Se você não quiser, fique à vontade. Na presença de Deus a gente deve ser livre. Amém? Aleluia. Ora cantará, xenegará. Aleluia. Oh, aleluia. Ora bara xendere raios. Aleluia. Aleluia. Eu sonhei essa noite, eu acordei muito cedo. Não deu para falar com a irmã Beth pelo telefone. Mas eu sonhei com a igreja muito cheia, muito lotada. Mas era muita gente. Era tanta gente, mas tanta gente. E era um culto de muito avivamento. Era um avivamento. Eu via pastor Roberto sentado à minha frente. E o ministério. Mas era um grande avivamento. Aleluia. Orebarachara cantarás. Aleluia. Foi um sonho. Foi um sonho. A Bíblia diz: conte o sonho como sonho. Mas foi um sonho bom, né? E o que a gente quer? Nós queremos a casa cheia. E queremos um avivamento. Queremos a presença de Deus inflável na nossa vida. Queremos ver o nosso coração arder.
Queremos sentir poder de verdade. Queremos sentir o nosso corpo arrepiar até o último fio do nosso cabelo. Queremos sentir a nossa pele ser tocada pela presença de um Deus vivo e poderoso. Aleluia!